Olá, muito prazer, eu me chamo Regiane Rocha, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a romantização do TDAH e o quanto eu percebo que isso vem prejudicando as pessoas no processo de diagnóstico e também, de certa forma, até mesmo trazendo um pouco mais de preconceito sobre um tema que é um dos transtornos mais estudados do mundo e que a gente vê aí uma grande incidência e o tanto que isso é julgado, né, socialmente. Então, se você se interessa por esse assunto, continue esse vídeo, se inscreva nesse canal para poder sempre ser notificado quando sair um vídeo novo e bora pro assunto. Falar sobre o TDAH é algo que eu pensei muito se eu deveria ou não falar aqui no canal, até por sentir que talvez eu estaria fugindo um pouco do tema, mas eu, como profissional da área da saúde, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, por ver tanta informação sendo bombardeada na internet e ao mesmo tempo tanta informação que eu não considero ser tão valiosa assim, tão fidedigna. E eu sei que na internet é o lugar onde a gente busca informação mediante algum momento que a gente sente que tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha. Então já vou adiantando, esse vídeo vai ser talvez um pouco mais longo do que o normal, porque falar de TDAH é falar de uma questão muito pessoal. Eu tenho TDAH, eu fui diagnosticada, né, direitinho, eu faço terapia há muitos anos, isso foi algo que a gente percebeu na terapia, eu fui levado para um psiquiatra, e aí a gente fez toda a avaliação e eu, né, faço acompanhamento em relação a isso. Não tenho problema nenhum em falar sobre o TDAH especificamente, só que eu quero falar nesse vídeo um pouco sobre essa romantização que eu vejo que as pessoas, nesses videozinhos curtos, né, naquela rede social vizinha, as pessoas romantizam muito o TDAH como sendo somente uma falta de atenção, aquela pessoa que esquece de tudo. Sempre falam muito sobre o lado engraçado do transtorno. E eu quero falar um pouco sobre o lado difícil do transtorno, sobre o que é realmente ter TDAH, o que realmente é o TDAH. Então, primeiro ponto, o TDAH é um transtorno neurobiológico. Logo, sendo um transtorno neurobiológico, não é todo mundo que tem TDAH, né? Porque hoje em dia, com o boom de diagnósticos que a gente está tendo, tá caindo até como se fosse assim, todo mundo é TDAH, né? E não é isso. A falta de atenção da geração atual está muito mais relacionada com o excesso de informação desde muito cedo. Então, acaba que a atenção concentrada não é algo que vem sendo estimulada. Prestar atenção nas coisas já é difícil para todo mundo, né? Independente de ter um transtorno ou não. Mas esse excesso, esse bombardeamento de informação o tempo todo dificulta muito para as pessoas conseguirem aprender a focar em coisas que não estão ali piscando e com vários sons, com coisas que são mais consideradas chatas, né? Tipo ler ou ver um filme, sei lá, um filme de 3 horas, coisas do tipo. E então começa por aí. Não tem como todo mundo ser TDAH. É óbvio que a tendência, até por ter fator genético, que é um dos maiores fatores, a possibilidade de cada década, cada geração, a gente perceber um boom maior, né, do TDAH. E óbvio que o boom veio agora, porque o TDAH, na verdade, nos Estados Unidos, ele já era estudado há muito tempo. Aqui no Brasil, eu tenho a sensação que, sei lá, de 2000 em diante, que ele foi começar a ser visto como algo específico. Tanto que o meu diagnóstico veio na vida adulta, porque socialmente eu era conhecida como uma menina, desculpem o termo, mas assim, a clássica menina virada no giraia ou encapetada ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, eu já fugi de todo o estereótipo da menina calma e tranquila e afim, né? Então, é uma coisa assim que quando eu venho falar sobre como que esse boom de diagnóstico tá vindo, é porque muitas pessoas que passaram pela mesma coisa como eu, chegaram na vida adulta com algum prejuízo muito específico e foram ver, tô no combo das pessoas que também passaram por certas dificuldades, não foram diagnosticadas e chegaram na vida adulta com certos problemas específicos. E foi assim que eu descobri que é até uma das questões do prejuízo, né? Eu sempre me senti muito uma pessoa um pouco deslocada. Eu sempre fui... Eu sou uma pessoa muito extrovertida no contexto assim, conheço a pessoa, eu falo, eu converso, cheia de energia, porque eu sou predominantemente hiperativa. O meu transtorno é predominantemente hiperativo. E por ser muito hiperativa, eu sempre tive esses rótulos na escola, de conversar demais, de falar demais, de ser muito agitada, dificuldade de prestar atenção, dificuldade de ficar parada.
E é uma coisa que eu percebi muito quando eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube, como eu realmente tenho essa dificuldade. É uma coisa muito engraçada, assim, de focar na câmera, de ficar parada, é muito difícil. Então eu sempre fui rotulada como essa menina, né, virada no giraia, essa pessoa que fala demais, agitada demais. E eu nunca me encaixei muito com as meninas, assim. Eu sempre percebi que as meninas eram muito tranquilas, muito calminhas, e eu sempre fui muito agitada. Isso fez com que eu me sentisse muito deslocada durante a minha infância e a minha adolescência, de certa forma. E aí eu acabava tendo muito mais amizades, ou brincando muito mais de coisas de meninos, né? Porque, pensa aí, eu sou de 96, então pensa aí que era normal ser coisas de menina e de menino naquela época. Então eu acabava sofrendo mais bullying ainda por isso, né? Porque às vezes eu era julgada pelas outras meninas por brincar muito com os meninos, ficar muito próxima dos meninos ali. Então isso foi uma coisa também que trouxe muito prejuízo pra mim. Então eu me sentia cada vez mais deslocada. E aí chega a adolescência, eu comecei a entender que eu não conseguia me relacionar tão bem com todo mundo. Então eu tinha um namorado que fazia esse papel, que era onde eu me encontrava ali no mundo. Então eu sempre tive essa coisa de hiperfoco muito em duas coisas, em pessoas, né, pessoas específicas, e filme. Eu também sempre fui uma pessoa que gostava muito de ficar sozinha, muito isolada. Já me sentia deslocada, então era mais fácil pra mim ficar ali sozinha vendo filme, que é um universo que eu sou apaixonada. E aí, sempre muito fechada ali naquele mundo, sempre ali muito fechada naquele mundo. E ao mesmo tempo, com uma energia que eu nunca soube explicar de onde vem tanta energia durante o dia, né? Porque durante a noite a minha bateria ela acaba e acaba mesmo. Mas sempre muito enérgica, muita dificuldade de prestar atenção na escola. Eu nunca consegui aprender matemática direito. Hoje em dia eu não tenho vergonha de falar sobre isso, mas eu sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade com matemática. Eu até suspeito de uma possível descalculia. Eu nunca cheguei ao ponto de investigar a fundo uma possível descalculia, ou se realmente era só essa agitação que não me deixava prestar atenção numa coisa chata que era matemática pra mim. Então, assim, eu tive vários motivos para sofrer bullying, ou para me sentir deslocada, ou para me sentir burra, de todas as formas possíveis. Mas eu tinha uma inteligência para lidar com pessoas que era diferente, assim, quando diz respeito a trabalho, eu tinha uma inteligência para lidar com pessoas, porque eu entendia que era um papel social que eu estava fazendo ali quando eu estava trabalhando. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, e já tracei minha vida, tudo que eu queria pra minha vida, pensava lá no futuro, mas sempre com muita inconstância, assim. Era uma coisa assim, eu queria, mas não queria. Tanto que as pessoas diziam porque eu era, né, porque eu sou geminiana, eu era indecisa e tal, né? Relação nenhuma com isso, é só essa inconstância mesmo, de não saber muito bem o que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu queria tudo. E comecei a trabalhar muito nova e, né, muito dedicada. E aí eu queria ganhar meu dinheiro para poder fazer minhas coisas. E aí foi assim, trabalhando, estudando. Na faculdade foi a mesma coisa. E aí saí da faculdade ali, já colocando a cara na tapa e trabalhando. E aí, quando eu fui ver no primeiro ano, eu já tava trabalhando pra caramba. E sem saber de nada, tipo, só me sentia deslocada, me sentia uma pessoa com dificuldade de fazer certas amizades mais profundas. Quando eu tinha uma pessoa, eu tinha aquela pessoa pra mim, assim, como uma coisa mais importante da face da terra. E tinha dificuldade de socialização, gostava de ficar sozinha. E aí, me sentia muito deslocada também, no sentido de não achar que eu era uma boa profissional, como as pessoas diziam que eu era. E aí, no primeiro ano, segundo ano de profissão, eu sofri muito com isso, porque eu era o tempo todo, como eu falo, assim, colocada em xeque, à prova, a minha capacidade, sabe? O quanto que eu tinha estudado, o quanto que eu realmente me dedicava àquilo ali. E eu recebia feedbacks maravilhosos, assim, de pacientes, de pessoas até que eu me considerava assim, nossa, eu considerava muito importante o feedback dessas pessoas pra mim. E era muito difícil ouvir, porque vem mais um prejuízo do TDAH. Você costuma não ver muito valor nas coisas que você faz, porque você se conhece, você sabe o quanto que você às vezes procrastina pra fazer uma coisa, o quanto você enrola pra estudar uma coisa que você tem que estudar. Você sabe seu lado, né, o seu lado ali de pontos a melhorar. Então, eu tinha muita dificuldade de aceitar esses feedbacks positivos, e aí nisso eu acabava que eu estudava mais, eu fazia mais, eu trabalhava mais, pra buscar uma forma de me sentir realmente produtiva, me sentir feliz com o jeito que eu trabalhava ali. E aí veio o burnout, que é mais um dos pontos que eu considero que também é um ponto importante. A maior parte de certos transtornos específicos, por exemplo, o bipolar, ele tende a chegar num burnout depois que ele tá na fase da mania, porque ele tem energia pra fazer tudo e uma hora ele suga a energia, ele não tem mais energia pra nada e entra lá na depressão, né, no polo da depressão.
E aí foi o ponto que eu fui começar a entender o porquê que eu cheguei nisso. Por que eu cheguei nesse burnout? E a gente foi ver que realmente era tudo dessa hiperatividade, de achar que eu dou conta de tudo, de achar que eu tenho energia pra tudo. Não só no trabalho, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu não tenho facilidade em relaxar, eu não fui acostumada a ficar parada, então quando eu tenho que ficar parada eu começo a buscar coisa pra fazer. Ou seja, é um excesso de informação pra minha cabeça. Como eu falei, eu tenho o transtorno predominantemente hiperativo e impulsivo, né, que na literatura a gente coloca. E é isso, essa é a palavra, é hiperativa. E eu sou hiperativa física e cognitiva. Minha cabeça não para de pensar, é uma coisa absurda. Tanto que eu fui entender o que é pensar com calma quando eu comecei a tomar Ritalina e entendi que, nossa, dá pra pensar uma coisa por vez, né? Dá pra falar um pouco mais calma, um pouco mais pausada. Tanto que, assim, eu estou nesse momento tentando falar um pouco mais pausada, mas o meu natural mesmo chega até a embolar as palavras. É bizarro como isso acontece. Parece que, sei lá, a minha boca não acompanha meu pensamento. Então, eu tô trazendo aqui o meu exemplo de como que o TDAH foi prejudicial pra mim. Eu, com os meus amigos, com os meus familiares, eu brinco sobre o assunto, eu faço piada sobre o assunto, com meu marido, coitado, né, que tem que me aturar acordando ligada no 220, e no 220 até 10 horas da noite, e cheia de energia e, sei lá, né, empurrando ele pra gente fazer as coisas, mas de certa forma traz prejuízo pra vida pessoal. Hoje, com muita terapia, eu entendi, quando veio o diagnóstico, pra mim foi uma libertação, que eu entendi que eu não sou uma pessoa estranha, que eu não era uma pessoa antissocial ou qualquer coisa do tipo. Eu só tinha um jeito específico de funcionar e tá tudo bem, né? Hoje eu consigo perceber isso com mais leveza, consigo ficar de boa em ser a pessoa que não aprendeu matemática e foi pra uma área que não precisa mesmo. Eu me casei com um contador, eu brinco que qualquer coisa que eu preciso eu tenho ele pra me ajudar. De certa forma eu fui me adaptando, até porque o meu grau é leve, né? Então o meu nível de prejuízo ele foi contornado. Eu, sem saber que eu tinha um transtorno, eu fui criando formas de contornar ele. Mas pensa comigo como hoje, às vezes, algumas pessoas começam a suspeitar que possam ter um TDAH, às vezes até um moderado e até um pouco mais grave, e não conseguem falar, porque como tá tendo essa ideia que todo mundo tem TDAH e essa desvalorização da pessoa realmente se tratar, as pessoas estão deixando de, às vezes, procurar o tratamento. Por mais que falar muito do assunto é bom que a pessoa pensa sobre, mas ao mesmo tempo é como se estivesse ali desvalorizando e como se fosse algo que não tem tanto valor para quem sente, para quem passa por aquilo. Então, esse relato, né, sei lá, desculpem que foi um relato longo, mas é um relato de como eu, nesses meus 27 anos de vida, venho passando por coisas que eu achava que era a Regiane, eu achava que era a minha personalidade, e eu entendi que não é a minha personalidade, como eu disse, é neurobiológico, esse é o meu funcionamento cognitivo e eu sou assim. E claro que eu não preciso, né, viver desse jeito agitado, eu tento aprender a relaxar, eu desacelerei, eu fechei o consultório presencial, fui trabalhar só online para poder sair do burnout, para poder aprender que eu não preciso trabalhar 10 horas por dia, e fazer tudo e cuidar de tudo sozinha. Às vezes ainda é difícil, mas a gente vai aprendendo a lidar com o transtorno, aprendendo também formas de fazer com que meu marido sofra menos, né, que é a pessoa que fica comigo praticamente 24 horas por dia. Mas não é fácil para quem sente. Por mais que a gente brinque sobre com os nossos amigos, com as pessoas próximas, não é essa coisa bonitinha, engraçadinha que a gente vê, né, nos videozinhos. Não é isso. Traz sofrimento sim para quem sente, independente, né, do nível ali. É óbvio que quanto mais grave é o TDAH da pessoa, quanto mais complexo realmente a pessoa ela vai sofrer mais do que talvez uma pessoa como eu que tem um nível leve ali de prejuízo sociocultural e cognitivo, mas traz prejuízo. Então parem de romantizar o TDAH, por favor. Entendam que é algo muito pessoal de cada pessoa viver aquilo de um jeito específico. E não se diagnostiquem pela internet. Isso não é certo fazer um diagnóstico pela internet. Eu sou da área de saúde mental e eu procurei ajuda para isso, né? Mesmo ali com todas as provas possíveis, que, nossa, realmente, será? Eu procurei ajuda para isso. E mesmo assim a ajuda foi fazendo, por exemplo, eu fiz 1 ano de teste com medicação para ansiedade para ver se eu só era ansiosa.
né? Pra você ter noção que não é assim. Você já começa a tomar um remédio, sei lá, um Vinvance, uma Ritalina do nada. Não é tão simples assim. Na terapia, conversando sobre, criando forma de lidar com isso, criando forma de lidar com a minha agitação e com a minha necessidade de fazer tudo. Não façam autodiagnóstico online, isso não funciona, isso não é certo. Porque, como eu disse, é uma tendência natural as pessoas serem mais desatentas, né? E até mesmo essa ansiedade mais acentuada pelo excesso de informação. Então, eu peço que vocês escutem esse relato, né? Quem chegou até aqui, e entendam que não é essa coisa bonitinha e engraçadinha do amigo que só não perde a cabeça porque tá preso no pescoço, sabe? É sofrido pra quem sente, é sofrido pra família. Minha família fala que eu era uma criança muito difícil, por ser muito agitada. É difícil pra quem convive, é difícil pra todo mundo que tá ali vivendo transtorno de verdade. Vamos parar de romantizar? Eu agradeço você que ficou até aqui. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês e tchau, tchau.